Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Sinapse, o seu ponto de encontro diário de entrevistas, sempre das 7h30 às 8h30, logo após o ICL Notícias, segunda edição, César Calejão. Boa noite, olha nós aqui outra vez. É isso, tamo junto, a alegria estar aqui contigo. Vamos nessa, hoje está especialíssimo novamente. Vamos chamar um destaquezinho só antes de chamar o nosso convidado, vamos lá. Que é Walter Casagrande, daqui a pouco tem Casão aqui na tela. Eu queria trazer aqui para a nossa conversa que caiu o avião, né? 10 pessoas morreram, entre elas o Prigozhin, que foi líder do motim contra o Putin, motim que aconteceu há exatos 2 meses, né? E há quem diga que o avião foi abatido. Você vê aí um impacto muito grande para o mundo mesmo desse conflito, enfim, dessa morte, né, de um mercenário, mas ainda assim podemos falar dos conflitos, né, entre as fronteiras, e isso pode chegar aqui na América Latina, de certa forma, né? Eu acho que o mundo inteiro sente, Robes, e veja, essa é uma medida drástica. É difícil falar sem evidências, porque a gente não sabe exatamente o que aconteceu. Eu arriscaria dizer que me parece baixa a possibilidade de que o Vladimir Putin não esteja diretamente envolvido com isso. Eu deixo por isso mesmo, porque eu não tenho evidências mais sólidas para consubstanciar, então essa é a impressão que eu tenho. Tá? Isso vem 2 meses depois de, como você muito bem colocou, um processo de sublevação. O Putin disse que a nação russa tinha se sentido traída e que isso era, abre aspas, segundo o próprio Putin, uma punhalada nas costas da nação russa. Então, outros processos análogos a esse acontecem com envenenamento e esse tipo de coisa. A gente sabe que no jogo das relações internacionais, na Realpolitik, diversas nações, as principais nações do mundo, utilizam expedientes similares a isso, com envenenamento, com conspirações, com todo tipo de coisa. Nesse caso, eu não sei exatamente o que aconteceu, então eu não vou cravar, mas eu acho pouco provável que não exista um envolvimento do Estado russo nesse sentido. Isso pode sim. Pode escalar? Pode, porque é uma medida drástica e o que está em jogo aí, como eu te disse anteriormente, não é um conflito entre a Rússia e a Ucrânia, é um conflito entre o Ocidente e um novo modelo de governança global que surge sobretudo através de uma aliança russa e China. Então, isso é muito forte, essa guerra deve se estender por mais alguns anos, porque o que está em jogo aí é uma questão muito ampla que deve determinar um novo processo de governança global ao longo do século XXI. Vamos ver, tomara que não, mas eu acredito que pode escalar ao ponto de chegar ao uso de armas nucleares táticas, o que, como você muito bem colocou, seria trágico não só para aquela região, mas para todo mundo de forma mais ampla. Joe Biden falou, né? Vindo do lado de lá, nada me surpreende. Essa foi a primeira porque ele sabe muito bem o que ele tem dentro de casa também, Robson. Pois é. Vamos falar de Bolsonaro, porque não tem como não falar de Bolsonaro rapidamente. Vai pro DM, já que hoje o assunto é Casagrande Esporte, tá indo pro DM, é isso, né? É isso. Também é uma carta que ele com frequência tira da manga. Também não estou dizendo aqui que ele não esteja com um determinado problema de saúde. Agora, o timing é muito conveniente, né, Robs? Cravadinho, né? E toda vez que ele tem um problema mais assim agudo com a justiça, ele vem com essa de eu estou passando mal, me internem e eu estou com problemas gastrointestinais decorrentes da facada que foi organizada pelo PT, pelo PSOL, pela esquerda, etc. e tal. Então, para muito além de dizer eu estou fragilizado, isso também tem, em termos de simbologia, a função de dizer que eu estou fragilizado porque a esquerda me atacou, eu estava combatendo o jogo dos corruptos e dos políticos, essa dimensão antissistema, segundo a qual ele com muita frequência se organiza. É óbvio que isso vai perdendo a eficácia quanto mais ele faz, não vai ser capaz de impedir que as investigações sigam e que ele responda perante a lei na medida do que for cabível. Graças à disposição de atleta, né? Que o ex-presidente se recupere rápido e preste depoimento também à Polícia Federal. Exatamente, concordo. Vamos receber o paulistano da Gema, que maravilha. Nascido no bairro do Ipiranga, criado na Gema da Penha,
Né? Ex-jogador de futebol, comentarista, ídolo do Timão, meu. Sou parmeira, mas Casagrande, seja bem-vindo ao Sinapse. Não tem como não amar, né? Mesmo sendo palmeirense, não tem como não amar o Casão. Obrigado pelo convite, Roberta, César. É uma oportunidade legal de se falar sobre diversos assuntos, colocar as opiniões, trocar ideias, né? Que normalmente eu sou convidado para falar mais de futebol, né? E eu fico esperando um momento para poder participar de um programa, para falar de coisas diferentes, para falar de coisas da vida, comportamentos e tudo que acontece no nosso mundo. Vamos falar, Casão, vamos falar sobre música, vamos falar sobre a vida, vamos falar sobre política. A gente promete dar uma passada aqui sobre diversos assuntos, mas eu queria começar com um quente, né, que foi a contratação do Neymar pelo Al Hilal. Eu queria abrir aspas de uma fala sua, você diz o seguinte, olha, me incomoda o torcedor brasileiro e a imprensa brasileira ficar passando a mão no Neymar o tempo todo. Isso muito antes dessa contratação que aconteceu agora. E agora? O que você diria sobre essa frase? A frase é a mesma, porque agora você vê a cada situação do Neymar, sendo ela ruim ou esportiva ou de celebridade, qualquer tipo de situação, aparece sempre os mesmos tentando desviar a realidade dos fatos. A realidade, nesse caso, é a seguinte: o Neymar fez uma cirurgia em fevereiro, ele não jogou uma partida oficial até agora, não teve nenhuma partida oficial. Durante esses meses, o que nós mais vimos foi envolvimento como celebridade, festas, Fórmula 1, NBA, comentários pessoais e um crime ambiental lá em Mangaratiba, né? Do lago, né? Casa dentro da casa dele. Do lago, desmatamento, retirada de rochas sem permissão. Então tem um pacote ali bem ruim, né? Bem ruim. Ok, passando para o lado esportivo, na Europa, ninguém quis contratar o Neymar, não só pelo valor que o PSG estava pedindo, nem só pelo valor que ele também exige em ganhar. É porque o futebol europeu é bem sério. Os grandes times europeus, e agora os médios também, eles estão investindo em cara que dá resultado. O custo-benefício hoje é muito levado a sério no futebol europeu, né? Então, um Real Madrid, um Bayern de Munique, um City, um United, enfim, esses times, Barcelona e tal, eles pensam duas vezes antes de contratar um jogador. E a maioria das vezes, hoje em dia, eles vão nos jovens, né? O Vitor Roque, que tem 18 anos e é do Atlético Paranaense, já está vendido no Barcelona. O Vitor Roque. Eles querem jogador assim, 18 anos, promissor, que eles olham para frente e dizem, pô, esse cara vai dar resultado para a gente por muitos anos. Na Europa não estão contratando jogador com mais de 30, né? Apesar que o Neymar parece que só tem 31, né? Não é um cara veterano, porque o futebol hoje aumentou mesmo o espaço, o tempo de rendimento dos jogadores, mas a questão é que os últimos anos só foram contusões, muitas polêmicas extracampo, né, que mancha a imagem do jogador. O jogador, hoje em dia, o cara que é contratado, ele não vai lá só jogar futebol, ele representa a imagem do clube. Hoje dão muito valor a isso. O cara veste a camisa e está representando o que o clube é, né? Ou tá espalhando, está divulgando a imagem daquele clube. E eles levam muito a sério. Então sobrou, na verdade é isso mesmo que eu estou falando, sobrou uma grande proposta, bilionária da Arábia Saudita, que não tem problema nenhum ele aceitar a proposta. Até porque vários estão aceitando. Por que ele não poderia aceitar? O entorno é que é complicado. O entorno, até a história chegar à tona é que é complicado. Porque aí começa, não, o Manchester United vai procurar o Neymar, o Chelsea vai, o Bayern de Munique vai, o City vai. Nada aconteceu. O Neymar se ofereceu para o Barcelona, que ele queria voltar ao Barcelona. Era uma saída para ele continuar num nível alto no futebol europeu, o Barcelona. Só que o Barcelona também não quis, o Xavi não quis. Né? Então ele foi jogar na Arábia Saudita, ok, sem problema. Só que ele não está jogando, só que ele está com contusão,
Só que ele não pelo menos publicamente, não apareceu nada nesses meses dele fazendo uma fisioterapia, agora, dele correndo Casão, na praia, dele fazendo um treinamento. Você falando tudo isso, fica muito claro que para os árabes não há uma preocupação com o futebol em si, né? Que foi jogado pelo Neymar. A gente está falando aqui sobre política, sobre limpar a imagem de um país. Vamos aí falar é outra verdade, coisa, né? Então, é sobre isso. Aí tem esse lado. Então todo mundo está indo para lá ganhar muito dinheiro e não é para valorizar o futebol saudita. Não é para valorizar o futebol saudita. É para tentar, através do futebol, camuflar. Não é limpar, que limpar não vai limpar nunca um país opressor, uma ditadura criminosa, né? Países que tratam a mulher como ser inferior, países que a homossexualidade é tratada como crime. Que eu estive no Catar para fazer a Copa e fui lá para escrever sobre comportamento e sobre Copa do Mundo. E eu acabei escrevendo muito sobre aquilo que eu via, sobre aquilo que eu conversava com as meninas, jornalistas que estavam lá, sabe? E aquilo que eu observava em tudo ali. Então são países que estão tentando, através do futebol, dar uma... chamar público, né? Atrair pessoas do mundo para ficar olhando, olha como o campeonato tá bonito, olha como o campeonato tá legal, olha, contrataram o Benzema, tem o Cristiano Ronaldo, agora tem o Neymar, tudo. Mas a sociedade saudita não muda, não vai mudar, nada vai mudar, né? Porque é uma coisa histórica deles ali. A questão deles ali é uma questão religiosa, uma questão de filosofia, uma questão mesmo de machismo clássico. Cultural, né? Cultural. Então o futebol só está lá para camuflar, para chamar atenção para um possível lado positivo da história, que não tem. É um lado esportivo, não é lado positivo. As pessoas têm que entender que, assim, o Campeonato Saudita está com um monte de jogador legal. Vai chamar atenção? Vai. Já vai passar em televisão aberta aqui no Brasil, TV fechada também. As pessoas gostam de ver o Neymar, o Cristiano Ronaldo, o Benzema. Ok, beleza. Mas não é um lado positivo. É um lado esportivo, que de positivo não tem nada. Para o país, para a Arábia Saudita, entendeu? Para a imagem da Arábia Saudita perante o mundo. Nada de positivo. Tem que olhar como lado esportivo. Olha lá o lado esportivo, legal. Quem tiver curiosidade de assistir, assiste. Eu não vou assistir, porque eu não quero saber nada da Arábia Saudita. Eu vou assistir os campeonatos que me interessam, aqueles competitivos mesmo, aqueles que acrescentam no meu trabalho, no meu conhecimento com o futebol. Mas lá não. Então as pessoas têm que conseguir entender que lá isso que está acontecendo é só lado positivo, é só lado esportivo, não tem nada de positivo. Ô Casão, e ainda falando dessa interseção com a qual você lida muito bem, entre a pauta sociopolítica e o esporte, especificamente o futebol, a gente viu recentemente o Luís Rubiales, né, que é o presidente da Real Federação Espanhola, deu um beijo à força na Jenny Hermoso durante a celebração da vitória da Espanha, durante a Copa do Mundo. O que te parece isso, cara? Você acha que... A pergunta aqui que eu gostaria de refletir contigo é, você acha que o futebol é um ambiente especialmente misógino ou ele reflete a sociedade e a própria misoginia que vigora na nossa sociedade? Porque aquilo é um absurdo, né, cara? O cara agarrar um ser humano daquela maneira e forçar um beijo na boca daquela forma, como é que você avalia isso, cara? Então, olha só, foi mais perverso do que você está falando. Foi mais cruel do que você está falando. Por quê? Porque ele usou um momento de emoção da menina. Ele usou o momento da menina estar com a cabeça no ar. Acabou de ser campeã do mundo. Né? Ele utilizou dessa emoção para confundir o ato que ele ia cometer ali conscientemente. Conscientemente. Entendeu? Então ele usou a emoção da situação para tentar passar batido a avançada que ele deu. A menina se sentiu invadida, a menina se sentiu usada, enganada, porque ela foi enganada. Ela foi cumprimentada por um monte de gente. Na hora que ela foi cumprimentar o presidente da Federação da Liga de Futebol Espanhola, ela esperava um abraço, não um beijo na boca. Né, o cara deu um beijo na boca. Então ela foi enganada por esse cara. Outra coisa, não sei se vocês sabem, eu escrevi um texto e eu peguei uma foto que eu vi uma reportagem que não foi só o beijo que ele fez. Ele fez gestos obscenos para a torcida. Tem uma foto muito clara de ele fazendo um gesto obsceno. E eu peguei
essa parte para escrever o texto sobre a atitude dele. Então esse cara, ele é totalmente comprometido em relação a machismo, falta de educação, né? Desrespeito. Desrespeitoso. Né? Uhum. Perverso, cara. Porque perversidade não é você cortar a cabeça do cara, não é você dar um monte de facada. A perversidade também é você se utilizar da sua posição para cometer crimes. Uhum. Crimes, cara. Crimes. Aquilo que ele cometeu foi um crime. Tá? Uma atitude machista. Tanto que a ministra da Espanha está forçando, querendo que ele peça, que ele caia fora, né? Que ele peça para sair. Mas eu acho que ele tem que sair através de uma comoção geral. Porque eu não acredito, porque se ele pede para sair, ele assume o erro. Uhum. Entendeu? Ele assume o erro. Esse cara não tem nada que me leve a crer que ele se arrependeu ou que ele achou que ele fez alguma coisa de errada. Para ele fez uma coisa normal. Para ele é normal, porque pro machista, você roubar um beijo de uma mulher, sabe? É normal. Pro machista, você assediar uma mulher através do seu poder. Eu sou um diretor, a menina é uma jogadora, eu sou presidente da Federação da Liga, ela é uma jogadora. Você cometer esse assédio, para ele, é uma imposição de machismo mesmo, de machista, de homem olhando para a mulher como um ser inferior. É o que acontece na Arábia Saudita, no Catar, em todos esses lugares, que a gente acha que é só lá, e não é. O machismo e a imposição masculina em cima de uma mulher, através do poder, está espalhada por toda a sociedade mundial. Não é só naqueles lugares. Sim. E a Liga Profissional Feminina pediu a demissão dele também, né? Então, assim... A menina também. Ela também. A Emoço também pediu. O Casão, e a gente vê, né, Robes e Casão, a gente vê isso no futebol, por exemplo, de forma mais ampla. A gente vem acompanhando os casos Robinho, Daniel Alves, o próprio Cuca. Então, pessoas que foram acusadas, algumas até condenadas. Né, Casão, por estupro. E a gente não vê o meio futebolístico ali se manifestando de uma maneira minimamente razoável. Essas pessoas são acolhidas, elas são protegidas, né? Sim. No mínimo não falam nada, né? Não se discute esse tema. Se abre um debate de futebol, mas nunca surge Robinho. Para mim, o tema Robinho é importantíssimo. Não é para o esporte brasileiro, é para a sociedade brasileira. O cara é condenado a 9 anos por estupro de uma garota vulnerável, um estupro coletivo. A Itália pediu para que ele cumpra aqui. Está arrastando, empurrando com a barriga a decisão lá em Brasília. Já está na hora disso ser decidido. Qual é o problema, qual é o medo, qual é o receio de atender o pedido da justiça italiana? Se o cara cometeu um estupro coletivo de vulnerável, gente. Vocês ouviram os áudios dele na matéria lá do UOL, né? Com a Janaína, a repórter que fez, tá muito claro ali. Não tem ele, além do crime, ele debochou da menina, contou dos amigos, ridicularizou toda a situação, sabe? Não tem câmera, então não vai dar em nada. E ela nem lembra o que aconteceu. Cara, o Robinho, comparado, né, com crimes diferentes ou acusações diferentes, com o governo Bolsonaro é a mesma coisa. Eles criaram, como chama? Eles criaram provas contra eles durante todo esse tempo. O Robinho, todas as provas que são contra o Robinho é dele mesmo. Porque não teve câmera, teve a denúncia da menina. E aí, os áudios, as conversas e tudo mais. Então não vejo por que tanta demora. O Daniel Alves foi recusado 3 pedidos para cumprir, para esperar o julgamento em liberdade. Ele está preso desde janeiro, né? Já são 7 meses que ele está preso. Vai ser julgado antes do final do ano, provavelmente. Cara, a tendência... Por que a justiça espanhola, lá da Barcelona, não liberou o cara para esperar o julgamento fora? Porque ele corre risco de fuga. Ele tem risco de fuga, né? Então, se o cara tem risco de fuga, é porque a justiça e a promotora viu que tem realmente muitas provas relacionadas que dão razão à acusação da menina, né? Por isso que ele está lá. Está sendo preso. Mas no futebol, os jogadores de futebol não falam nada, né? A imprensa fala muito pouco, né? E quando a gente fala, no meu caso,
caso da Miri da Kombi, da Alicia, que também fala muito sobre os casos de abuso sexual, assédio, estupro e tudo mais, a gente é atacado nas redes sociais como falso moralista, sabe? Deixa a vida do cara, que vai cuidar da sua vida. Não é só sobre a vida do cara. Não é sobre a vida do cara, é muito pelo contrário. Não é sobre a vida dele, é sobre a vida da menina, na realidade. Claro. O recorte que a gente tem que ter é sobre a vítima. Claro. A vítima, só tem uma vítima nessas histórias. Só tem uma vítima, que é a mulher que é estuprada, que é assediada, que é abusada, que é violentada, que é agredida. E que ela ouve, né, Casão? O seguinte, né? Você deu mole. Ainda tem essa. Ainda olha a roupa que ela estava. Exatamente. Olha o horário que ela estava. Mas ela bebeu. Com aquela roupa, nesse horário, e tudo que ela bebeu, ela estava querendo alguma coisa. Cara, o que ela estava querendo é problema dela. Nenhum homem tem o direito de ir lá e decidir o que a menina quer ou não. E ainda outra coisa, o não é não, né? A menina falou não é não. Os caras não querem nem saber. Principalmente no futebol ultimamente, nessa geração, dos 20 anos pra cá, não estou generalizando, porque não é justo generalizar. Mas aqueles que cometem esse crime são aqueles que se sentem deuses. Eu sou Deus. Eu posso... Sabe quem eu sou? Você sabe com quem você está falando? Sabe? Eu posso tudo, e se você falar alguma coisa, quem vai acreditar em você comparando comigo? Então, é uma situação de quem acha que nada vai acontecer nunca. Por isso que faz. Por isso que tem que acontecer. Por isso que o Robinho foi condenado, gente. O Robinho foi condenado não só pelo crime que ele cometeu, pelas provas, mas também para mostrar que não pode tudo. Que ninguém pode tudo. Existe respeito, existe leis, sabe? Existe coisas para se respeitar na vida. E esses caras não respeitam. Principalmente não respeitar o espaço da outra pessoa. É verdade. Casão, vamos falar um pouquinho sobre política agora. Você foi convidado pelo PT para disputar o Senado em 2022. Queria saber se essa notícia procede. Procede. Procede? Então conta pra gente, você, pelo jeito, não aceitou, e aí já emendo, política institucional, aquela de Brasília. Então, olha só. Me parece que não é sua cara, né? Vai lá. Não é minha cara. Eu cresci no final dos anos 70, principalmente na época da anistia, que foi os meus primeiros passos ali como cidadão brasileiro, como um cara que reivindica, como um cara que põe a cara para bater, como um cara que vai pra rua para lutar pela liberdade, né? E depois participei da democracia corintiana, teve as diretas já, e teve diversas coisas durante esse tempo todo, os 4 anos de Jair Bolsonaro, né, a pandemia e tudo mais, que eu sempre tive na cabeça muito claro, eu tenho muita clareza sobre isso. Eu sou um cidadão brasileiro, cara, que vou reivindicar e lutar sempre pela democracia. Cidadão brasileiro, eu não nasci político. Eu não sou da política. Eu não quero ser político. Eu não quero ser senador, eu não quero ser vereador, eu não quero ser deputado, eu não quero ser nada. Eu sou um cara do povo, cara. Eu sou um cara do povo. Que se precisar lutar pela democracia sem arma, sem guerra, se é para subir em palanque, se é para fazer passeata, se é para estar em reunião, se é para participar de qualquer coisa que seja pela luta, ou para lutar pela democracia, como nós fizemos no final dos anos 70 e no começo dos anos 80, ou para proteger a nossa democracia, como nós tivemos que fazer o ano passado, na época das eleições, né? Então, isso sim, eu sou disposto a fazer, sem pedido de ninguém, não precisa me chamar, não precisa me ligar, eu não tenho relação direta com partido nenhum, eu não tenho relação direta com candidato algum, eu tenho relação, o meu compromisso é com a democracia, com a minha consciência democrática. Esse é o meu compromisso, entendeu? E é isso que eu faço. Eu não quero fazer parte, eu não quero perder essa naturalidade e essa liberdade que eu tenho de falar sim ou não. A partir do ponto que você cai lá dentro, em algum momento você não vai resistir sendo um cara que vai querer brigar pela justiça, pela liberdade, pela democracia. Em algum momento
o ambiente te faz ceder e você cai em alguma armadilha. Claro. Né? Você cai em algum espaço ali que você não queria cair, nem pensou em cair e acaba caindo. E depois que você cai, mesmo você não fazendo nada, você está ali na lista, cara. Eu não quero fazer parte de lista nenhuma. A única lista que eu quero fazer parte é da lista do cidadão brasileiro, sabe? Lista para lutar pela democracia, proteger a democracia e, enfim, lutar pela cultura, pela educação, sabe? Pelo esporte, obviamente. Claro. Pelos seus ideais, né, Cazão? Pelos meus ideais. E isso não significa que a política não seja importante, é que cada um tem as suas, as suas predileções, de atuar, né, aquilo que você acha que você quer fazer com a sua vida. Você tem que saber, eu acho que a pessoa tem que saber em que lugar ela vai ser mais importante. Exato. Se ela é uma pessoa politizada, se ela é uma pessoa que participa da política, se ela é uma pessoa que se preocupa com a sociedade brasileira, a sociedade do país dela, ela tem que entender rapidamente onde que ela pode ser importante e competente. Eu não me vejo um cara importante nem competente sendo um político. Entendeu? Sim. Cazão, e aí, como você muito bem colocou, você tem a tua luta, você tem a tua militância pela democracia, pela legalidade. Você é uma figura histórica, assim como outros corintianos históricos que participaram dessa luta pela democracia, como você muito bem colocou, fim de 70, começo de 80 aí. E a gente passou por um período muito duro, né, cara? De 2018 agora a 2022. Graças a Deus a gente conseguiu derrotar o Jair Bolsonaro nas urnas. Existe ainda um legado do bolsonarismo que é extremamente deletério para a nação brasileira, mas de alguma forma a gente está sendo capaz de virar essa página tão sombria da nossa história. Como é que você sente a nossa realidade sociopolítica hoje enquanto cidadão? Você acha que o bolsonarismo está superado? Você acha que ele vai pagar pelos crimes que ele cometeu? No teu entorno e vivenciando a tua sociedade, como é que você sente o atual momento sociopolítico do país? Bom, nesse momento eu sinto que as coisas estão andando, né? É um trabalho árduo, porque como que você está lutando contra a mentira? Você está lutando contra a fake news. Então, os ataques das fake news, esses caras que espalham as fake news, que mentem, eles tentam distorcer a realidade dos fatos. E muitas pessoas ficam em dúvida ainda, né? Os casos das joias agora, tem a rachadinha. Tem milhões de casos aí que vão vir à tona, que não é fake news, não é mentira, são fatos reais, que eu espero que o governo Lula tenha a atitude de ir até o fim, e não caia na história do que vão começar a usar, já estão usando, mas mais para frente vão usar mais, que é revanchismo. Não é revanchismo. Quando você vai combater o crime, não tem revanchismo, cara. Se o crime existe, se tem provas de crime, não é revanche. Não é revanche. Você está cumprindo a lei. Então o governo Lula tem que cumprir a lei contra todos esses caras que cometeram o crime que tenha provas, né? Que seja comprovado. Teve golpe no dia 8, tentativa de golpe de Estado no dia 8 de janeiro, gente. E antes disso, esse golpe começou há 4 anos antes. Em 18, essa preparação desse possível golpe de 8 de janeiro de 23 foi preparado por 4 anos. Porque o risco de esse trabalho sujo do bolsonarismo não vingar era grande. Então eles não começaram a pensar num golpe no último ano, quando eles viram que a coisa começou a ficar apertada. Não. As coisas foram planejadas, ano a ano, passo a passo. Talvez eles relaxassem um pouco. Exatamente. Talvez eles relaxassem um pouco quando eles ficavam mais em alta. Mas quando caía, os processos avançavam. E acabou naquilo que deu. Não tem como enganar. Não tem como mentir, sabe? E eu acho o seguinte, eu não vejo saída. Só se for uma coisa uma reviravolta, mas de comportamento do próprio governo atual, né? Porque tá tudo claro, tá tudo sendo investigado e a Polícia Federal a cada dia tem mais um diálogo em celular, mais mensagens, mais todo comprometedor, tudo tem. Então eu espero que sim, realmente todos sejam presos, se for confirmados os crimes que cometeram, que está na cara que eles aconteceram. Tem que ser preso mesmo, senão nós vamos ter um exemplo de nada. Que exemplo nós vamos dar?
Sabe? É a mesma coisa que nós estamos discutindo do caso do assédio, de estupro no futebol. Se você não punir, vale tudo, né? Se não punir, vale tudo. Se esses caras não forem punidos depois de tudo que eles fizeram, você vai punir quem na política? Fala pra mim. E as Forças Armadas, Casão? Queria que você falasse um pouquinho sobre esses milicos aí envolvidos no golpe também. Cara, então, é isso. O golpe estava sendo preparado de dentro para fora. Não era de fora para dentro. Né? Desde o início, foi de dentro para fora. Os planejamentos foram feitos. Quando liberou, quando facilitou para a compra de armas, para o CAC e tudo mais, era para armar as pessoas que são bolsonaristas, extremistas de direita. Caso fosse preciso, essas pessoas sairiam nas ruas armadas. Então foi para isso. Então tudo, desde o início, começou de dentro para fora. E esses militares que estão envolvidos estão completamente dentro do início até agora. Até agora. Né? Eles estão dentro, tá ali, tá provado, o Cid, o pai do Cid, e tantos outros estão ali, General Heleno, enfim, tem diversos nomes lá que estão sendo comprovados. Então não tem o que pensar, não tem o que pensar duas vezes. É avançar, levar para julgamento, julgar, comprovou, pena. Pena, cara. Por que nós não conseguimos fazer como a Argentina fez em 85? Vocês viram o filme 1985? Sim, sim. Um filme argentino? Então, aquele filme, 1985, conta exatamente o julgamento dos generais que fizeram parte de uma ditadura sanguinária na Argentina, foram julgados e condenados todos. Por que no Brasil a gente não consegue condenar nenhum crime militar? Esse é um grande Nós temos que acabar com isso. Esse é um grande desafio. Nós temos que acabar com isso. Concordo. Vamos ver agora, né, que tá no STF. Não é um desafio. Então, não é um desafio meu, nem seu, nem da Roberta. Não, é um desafio do novo governo. Claro, novo governo, porque nós elegemos o novo governo. Aí eles têm que agir porque nós votamos neles esperando atitude. Né? Mudança e atitude. Talvez isso que você colocou, talvez isso seja um desafio nosso enquanto comunicadores, enquanto cidadão, né? Mas você tem razão. Continuar falando. A medida mais enérgica precisa vir do nível institucional. Ô, Casão, deixa eu... Só uma coisa, nós estamos falando desde 18, né? Pois é, falando desde bastante, 17, inclusive. Né? Então agora, no ano passado, nós elegemos um outro governo. Porque é democrático, porque nós estamos esperando que sejam punidos todas as pessoas que tentaram destruir o país, de todos os sentidos, por 4 anos. Porque o projeto era de destruição. Destruição das instituições, da educação, da cultura. Então essas pessoas têm que pagar. E é esse governo que tem que ter atitude. Nós não podemos ter atitude, nós só podemos ficar falando. Perfeito. Casão, e deixa eu te trazer uma outra coisa para a pauta, Robis, que eu acho que é interessante e dá muita polêmica isso, que são essas bets, sabe? Então, apostas. Você está falando de apostas. Apostas, tá? Então, essas bets, essas apostas têm crescido muito, gera uma certa polêmica, porque algumas pessoas apoiam, acreditam que é uma fonte legítima, genuína de entretenimento, de renda, etc e tal, e algumas outras pessoas criticam. Eu me posiciono entre os críticos. Eu não gosto, mas eu particularmente não gosto, não acho que é algo saudável e acho que é algo que não tem nada para contribuir com o nosso tecido social. Como é que você avalia isso aí, Casão, essa questão das bets e o crescimento que isso tem tido no Brasil, Acho que pode adicionar aí também a corrupção das bets, viu, Casão? Nesse mesmo assunto. O processo... Mas é uma consequência que você, a partir do ponto que você libera, você deixa, é uma consequência que você está colocando em risco, que essas apostas ilegais, né? Como está acontecendo com os jogadores aqui no Brasil, na Europa está acontecendo, né? O Paquetá não foi convocado pela seleção brasileira porque está sendo investigado por uma aposta de cartão amarelo. Ele e o Luiz Henrique, que era do Fluminense, que está no Betis de Sevilha. Então, o que eu acho? Eu acho que nunca combinou esporte com jogatina, né? Com apostas. Nunca combinou, sempre deu problema. O futebol com apostas nunca deu certo. Sempre teve problemas. Teve o campeonato de 2005 que compraram o árbitro, que teve que voltar jogos. Sempre teve a máfia da loteria lá nos anos 80, que foi denunciada pelo Juca Kfouri,
na revista Placar. Enfim, todas as vezes que a aposta entrou no futebol, não deu certo, não foi bom, começou a ter falcatruas, né? Eu não gosto de apostas. Por quê? Eu vou explicar por quê. Porque a aposta a dependência química não é só droga, tá? Tem álcool, tem compulsão por jogo, tem compulsão por chocolate, tem compulsão por comida, tem compulsão por compra, um monte de coisa. Sexual, tudo. A compulsão é o problema. E quando você atiça as pessoas a jogarem, você é a mesma coisa que um tráfico. Porque você vende você vende droga para um jovem, você está vendendo sem se importar se aquele jovem pode correr o risco de ter o transtorno da compulsão e virar um dependente químico e se afundar, morrer, acabar com a vida dele, perder tudo na vida. E o jogo é a mesma coisa. Quando você libera o jogo, né, você está colocando para a sociedade, você coloca assim, todo mundo pode jogar. E não é problema meu quem for compulsivo para jogo, tá? Eu só estou colocando o jogo aí. Isso não é culpa minha. Então eu não gosto de nada que atice, que possa atiçar a compulsão de uma pessoa. Porque eu sei o que aconteceu comigo, eu sei o que aconteceu com diversas pessoas. O próprio Nando Reis, meu amigo, está dando declarações seguidas contando o histórico dele, da compulsão por álcool, por drogas, tratamento, INA, IAA e tudo mais. O trabalho que dá para você tentar sair de uma dependência compulsiva é 3 vezes maior do que a facilidade de você entrar e desenvolver uma compulsão. Entendeu? Sim, ótimo. É por isso que eu não concordo com o jogo livre, sabe? Eu acho assim, você quer liberar o cassino, você libera o cassino. Tá? Isso é discutível. Mas no cassino, quem vai, é você que vai lá. Se você quiser entrar, se você quiser gastar, aí depois você vai ver as consequências. Mas quando você abre jogo e os jogadores de futebol fazem propagandas, e as televisões fazem propagandas, e os times têm estampado na camisa o site de apostas, eu acho que aí você está incentivando desde a criança de 12, 13 anos. É verdade. Porque ela também quer participar. Ela quer fazer o timinho dela, ela quer apostar no... eu acho que o cara vai fazer gol, eu acho que aquele vai tomar cartão vermelho. Isso aí você vai mexendo com a criança desde os 12, 13 anos. Ótimo ponto, é a mesma coisa que a droga. Coisa que a droga. Os caras vendem droga na porta de escola, pelo menos vendia na minha época, para criança de 13, 14, 15 anos. 14, 15 anos, 13, 12, né? E a aposta tendo propaganda constante em todo lugar, e só com estrelas das propagandas, né, Casão? Só com gente conhecida. Tem muita força, né? E aí eu te falo, então por que proíbe as propagandas de cigarro e de álcool em Fórmula 1? Por que proibiram isso? Que era exatamente para não incentivar um vício para ninguém. Certo? Para não desenvolver uma compulsão nas pessoas. É a mesma lógica. Na minha época de adolescente, eu ia no cinema, aquelas propagandas do Marlboro era espetacular, sabe? Maravilhosas, dava vontade de você sair e comprar um maço de Marlboro e fumar, sabe? Então, essas coisas foram saindo da visibilidade exatamente para evitar ou para diminuir. Por que se proibiu o cigarro em aeroporto, restaurantes? Por quê? Para também diminuir. Aí você libera jogo, apostas. Quer dizer, não faz muito sentido, né? Eu acho que não faz muito sentido. Nessa linha, de fato, atentar sobre as crianças. A gente está falando de esporte, né? Todo mundo assiste, todo mundo acompanha, é verdade. Claro. E vê seus ídolos fazendo a propaganda desse esporte. Exatamente. Aí que tá, né? O ídolo faz a propaganda da casa de apostas. O peso dele, da figura dele. Essa análise no nível sociológico aí é maravilhosa. Isso é muito sério. Casão, você trabalhou na TV Globo, se não me engano, de 97 a 2022, é isso? Por 25 anos. 25 anos de TV Globo. Deixa eu fazer uma pergunta. O fato da TV Globo ter apoiado a ditadura, de certa forma, te incomodava intimamente ali falando? A gente entende que era o seu ganha-pão, estamos ganhando dinheiro, vamos trabalhar e precisamos. Mas intimamente ali te incomodava isso? Então, era muito forte isso na época que eu jogava, né? Na época que eu jogava, esse envolvimento da TV Globo, ou
com a ditadura militar era muito mais forte naquele momento. E a gente da democracia corintiana, a gente sempre teve um pé atrás. Mas eu vou contar uma história para vocês. Em 82, na época da eleição, nós entramos numa partida uma semana antes ou 15 dias antes da eleição direta para o governo. Nós entramos com a camisa num jogo escrito dia 15 vote, que era para incentivar as pessoas a votarem, porque desde 64, depois do golpe, ninguém votava para nada, e os mais velhos estavam com medo, achando que era uma armadilha da ditadura. Você vai lá votar, os caras te prendem, entendeu? Tinha todo esse papo nos anos 80. E nós jogamos com essa camisa. O que aconteceu? Tinha um diretor, que era o braço direito do Boni, na TV Globo, que se chamava Edivaldo Pacote, que faleceu há poucos anos atrás. E ele era um aliado da democracia corintiana. E o que aconteceu? Teve uma reunião, os generais ligaram lá para a gente não colocar, nós fizemos uma votação, nós decidimos colocar o dia 15 voto, mesmo com os generais ligando lá no Corinthians e fazendo ameaças. E o Edivaldo Pacote, o jogo era domingo às 4 da tarde. O Edivaldo Pacote passou para o sábado, 8 horas da noite, para passar ao vivo na TV Globo. Então, o primeiro dia que nós entramos com a camisa dia 15 vote foi ao vivo pela TV Globo. Entende? Então, a TV Globo, ela tinha pessoas lá dentro que eram defensores da democracia, como Edivaldo Pacote, como tantos outros lá. Não é um só, não. Porque para pôr no ar não foi só ele que decidiu. Né? Ó, ele falou para os caras, o Corinthians vai entrar sábado com uma camisa escrita dia 15 vote. Vai entrar no final de semana, vamos passar o jogo para o sábado à noite? E todo mundo aceitou e nós fizemos a nossa propaganda, incentivando as pessoas a votarem. Quando eu parei, eu fui para a Itália, voltei e tal, eu fui trabalhar na ESPN. Eu trabalhei 1 ano na ESPN, 96 até metade de 97. A Globo me chamou para fazer as finais, eu não quis ir, fiquei com o Trajano na ESPN, e depois eles me chamaram de novo, eu não queria ir, eu tinha esse pé atrás. Eu falei, puta, eu não vou me sentir bem lá, sabe? Pô, não é só por causa da questão política. Eu usava cabelo grande pra caramba, sabe? Meu modo de falar era diferente. Eu tinha uma roupa mais hippie. Anel de eu não gostava de terno. Anel de caveira, eu não gostava de terno, nem de gravata, nada dessas coisas. E o Trajano me incentivou aí. O Trajano falou, vai que é a melhor empresa que tem no país. E eu fui. E quando eu cheguei, o diretor da época, que era o saudoso Marco Mora, que já faleceu, diretor de esporte, ele falou pra mim assim, Casão, é o seguinte, nós estamos contratando aquele cara que comenta na ESPN, tá? Aquele cara que fala direto, aquele cara que fala de diversos assuntos, aquele que não fica em cima do muro. Porque se vier aqui pra Globo, e só porque é Globo você começar a maneirar, aí você vai ser igual aos outros. Nós não queremos. Nós estamos te contratando porque você está mostrando ser diferente. Então a chegada já foi ótima, entendeu? Eu comecei a mudar o meu pensamento, fui indo aos poucos, eu fui conhecendo mais as pessoas, mais os diretores, principalmente do esporte, Luiz Fernando Lima e o Marco Mora, e as coisas foram avançando, até eu chegar a fazer jogo com anel de caveira. Eu fazer jogo com tênis All-Star, sabe? Começou a ter uma liberdade bem grande, sabe? O importante era o que você fala, os seus pensamentos, as suas ideias, o seu conhecimento. Claro, tinha um uniforme, beleza, tinha um uniforme pro jogo, mas fora isso, eu podia viver do jeito que eu queria, e todos eles lá também poderiam viver do jeito que queria, você entendeu? Então a TV Globo, os 25 anos que eu passei na TV Globo, em nenhum momento me chamaram e falaram, não pode falar sobre isso, ou para de falar sobre isso, não critica aquele, não critica aquele lá. Porque eu sempre falei de política na TV Globo. Na época da pandemia, todos os jogos e todos os programas eu cobrava vacina do governo Bolsonaro. Todos os jogos que eu fazia e todos os programas que eu participava. E nunca ninguém me chamou e falou, para de falar de vacina, para de falar disso. Ninguém me chamou. Ninguém falou nada disso pra mim. E foi rolando. Aí ele chegou nos últimos 3 anos, a direção mudou, a filosofia da empresa mudou, os pensamentos mudaram, e aí começou a ter não teve um conflito direto, mas uma incompatibilidade de ideias, né? Que foi a hora que nós fizemos um acordo e eu saí. Mas não teve atrito nenhum, não teve problema nenhum, não teve briga nenhuma, não teve discussão nenhuma. Inclusive eu fui para a Copa do Catar, foi a primeira Copa que eu fui fazer sem ser da Globo. Então eu chegava lá e ficava com a turma da Globo. Eu ia lá e ficava sentado com os caras, porque era aquilo que eu conhecia de uma Copa do Mundo. Ficava conversando com os caras, ficava, né, eu e o Juca ia juntos, depois eu ficava com o pessoal, ficava depois do jogo, enfim.
a minha convivência com eles é super normal, não teve problema algum. Teve essa incompatibilidade que realmente me gerou um incômodo muito grande, de eu começar a falar as coisas e ninguém mais falar nada, comecei a me sentir isolado, sozinho, tá? E, obviamente, na direção também estava incomodando o que eu falava de política, então nada mais justo do que se fazer um acordo, gente, não dá mais, né? Com certeza. Eu quero ir para um lado, vocês querem ir para o outro, foi bom para os dois lados, entendeu? Boa. Mas não teve nenhum atrito, eu nunca fui censurado na TV Globo. Sim. Ô Casão, e conta um pouco mais, eu sempre tive curiosidade de te perguntar isso, cara. Você, na ocasião da democracia corintiana, você era bastante jovem, né? Você devia ter o quê? Ali teus 20 e poucos anos, não é isso? 18 anos. Ou seja, você era um garoto ali. Como é que surgiu esse teu interesse por política, esse teu engajamento? É porque você via Sócrates, você via os teus ídolos envolvidos com isso? É porque você teve uma influência da tua família? Como é que surgiu inicialmente esse interesse por política na tua vida, cara? Então, primeiro, assim, eu conhecia a história do Afonsinho desde garoto. O Afonsinho, um jogador que jogou no Botafogo, jogou no Flamengo, jogou no Santos, no Fluminense. O Afonsinho foi o primeiro jogador a pegar o passe livre. Lá, 72, 73. O Botafogo exigiu que ele cortasse o cabelo e a barba, ele falou que não ia cortar, que o importante era ele jogar. Ele acabou entrando na justiça, acabou ganhando o passe livre. Esse Afonsinho, o Afonso, que é muito meu amigo, ele é formado em medicina, coincidentemente igual o Sócrates, né? Só que ele veio antes, ele era mais velho. Ele é formado em medicina. Ele foi um cara que lutou pela democracia a vida toda, então eu já conhecia a história do Afonsinho. E aí, cara, é assim, nos anos 70 você ia descobrindo quem você era a partir do ponto que você ia pra rua e você começava a ver as coisas que acontecia e que lado que você tava da história. Então logo, quando eu comecei, meus pais começaram a deixar eu sair em festinha e tal, eu já fui logo me identificando com a turma mais pós-hip, do rock and roll, sabe? A turma do Paz e Amor, a turma da liberdade, né? Que não tinha no país. Então eu aprendi e gostei e vi que estava dentro de mim, dentro do sangue, a minha luta por liberdade. Eu queria ser livre. Eu queria ser livre. Pronto. Eu entrei aí na política. A minha luta pela minha liberdade. Por eu poder ser aquilo que eu era. Se eu quisesse usar calça jeans desbotada, chinelo, havaiana, ter cabelo grande, usar camiseta das minhas irmãs, que era de alcinha, eu queria usar e dane-se, sabe? E comecei a ver que isso criava problemas, principalmente com a polícia. E assim, eu sou um cara que tudo que eu faço, tudo que eu fiz, pedindo, tudo acontece. Mandando, eu tenho uma certa reação, eu tenho uma certa trava. Tá. Né? É claro que tudo que aconteceu na minha vida teve isso como influência. O meu instinto de liberdade é muito alto, muito grande. Eu descobri isso fazendo tratamento. E só que eu achava que ter liberdade, para mim, naquela época, dos anos 70 e 80, para eu ter liberdade, eu podia fazer tudo. Eu achava que liberdade era poder fazer tudo. Então, cara, eu entrei em um monte de roubada porque eu achava que eu podia fazer tudo, senão eu não me sentiria livre, né? E fui lutando dessa maneira. Eu saí do Corinthians por causa disso, que eu tive uma discussão com o antigo Oswaldo Brandão por causa de liberdade, por causa de modo de ser tratado, por causa de gritaria. Quando eu voltei, eu encontrei, né? Quer dizer, eu já treinava no profissional, com o Vladimir, com o Sócrates, mas eu não tinha amizade. Quando eu voltei, eu queria ir embora, porque eu achava que o Corinthians estava do mesmo jeito, e o Adilson me convenceu a ficar 3 meses lá, porque o pai do Adilson me conhecia desde a infância, desde pequeno, o seu Orlando Monteiro Alves, e falou pro Adilson, ó, esse garoto tem boa cabeça e joga bem, cara, é bom jogador. Segura esse cara que ele vai ajudar você nesse projeto que ainda não tinha nome. Não tinha nome, Democracia Corintiana. E aí, fiz amizade com o Magrão muito rápido, né? Começamos a sair à noite, beber cerveja, bater papo, começamos a curtir, começamos a gostar de jogar junto. Né? A gente parecia que estava jogando há 10 anos juntos, a gente sabia tudo, eu sabia tudo o que ele queria fazer, ele sabia onde me encontrar dentro do campo, foi uma coisa muito gostosa e ficou mais gostosa ainda porque fora do campo era a mesma coisa. A gente curtia muito, né? A gente se divertia muito. E ali, no Corinthians da Democracia, eu consegui aumentar
a minha liberdade dentro do sistema paternalista do futebol. Eu podia ir com as minhas roupas que eu usava. Os caras tinham carro... todo mundo, jogador sempre gosta de ter carro da moda, né? O último tipo. Eu tinha um Jeep da Segunda Guerra Mundial, que eu comprei e o Magrão tinha um Fiat desse tamanho. Entrava eu, o Magrão, no carro dele, parecia... exatamente. Parecia Pacaembu lotado. Saía eu e o Magrão no Fiat, era o Pacaembu lotado, todo mundo na grade. Muito bom. Então, cara, eu comecei a gostar dessa... Eu comecei a me sentir bem. Era aquilo que eu queria, era aquilo que eu lutava, era aquilo que eu estava em busca. E a minha entrada na democracia foi dessa maneira, lá atrás. Né? Lá atrás, porque a gente não sabia que era democracia, gente. A gente estava numa ditadura desde 64. Então a gente só sabia que queria lutar pela liberdade e que queria democracia. Mas na prática, nem eu, nem Magrão, nem Vladimir, nem ninguém sabia como se comportar numa democracia. Porque a gente não vivia em democracia, a gente só conhecia por leitura, por história do que é a democracia. Tanto que demorou um tempo para esse slogan Democracia Corintiana surgir. Demorou um tempão. Porque aí teve a sacada, o Juca falou, vocês estão fazendo uma democracia do Corinthians. Aí o Washington Oliveira estava junto e falou, isso aí é uma democracia corintiana. Pronto, virou o slogan democracia corintiana. Mas demorou um tempão, porque a gente não sabia que nome era aquilo, sabe? O que era aquilo que a gente estava fazendo? O que era aquilo? Tinha que ter alguma definição. E era a democracia corintiana, entendeu? Foi aí que surgiu. O meu lado político começou pela luta pela minha própria liberdade, entende? Sim. Vamos falar um pouquinho de música? Opa. Porque você disse uma vez que tudo o que acontece no Brasil acompanha uma música. Sim. Queria te perguntar, que música seria essa hoje no Brasil de 2023, pós-golpe, pós-tentativa de golpe, pós-pandemia, depois de tudo isso que vivemos juntos nesse período, hein, Casão? Pós-bolsonarismo. Pós-bolsonarismo. Que som seria esse, hein? Porra, cara, tem vários, mas vou dar alguns exemplos. Porrada dos Titãs. Porrada dos caras que não fazem nada. Porrada nos caras que não fazem nada. Você poderia chamar também outra música dos Titãs, Polícia. Polícia para quem precisa. Polícia para quem Tem precisa. muita gente precisando de polícia aqui no Brasil hoje. E a Polícia Federal está indo atrás das pessoas que precisam de polícia. Entendeu? Então, assim, exatamente. 6 da manhã. 6 da manhã. 6 da manhã. Né? Então, assim, eu acho que o Brasil de hoje é um punk rock. Nós temos que. Não dá para ser uma música, uma bossa nova, não dá para ser um rock and roll clássico, não dá para ser uma MPB daquelas clássicas que a gente conhece, lindas e tal, porque o momento é de agressividade, não agressividade de violência, agressividade de atitude, sabe? Ser agressivo nas atitudes. E é isso que a Polícia Federal está fazendo. Está sendo agressiva nas atitudes, está indo atrás de quem precisa de polícia. Já ia puxar a polícia está indo atrás de quem precisa de polícia. Já ia exatamente, puxar um Ramones, também. Ia puxar um Bad Brains. Tudo isso é muito bom, muito bom. Todo mundo fica pra andar de skate, né, eu César? adoro. Já gostou. Ô, Casão, e você sabe que você falou aí do punk rock, cara, e eu tenho... Eu acho que você está participando ainda na rádio ali na 89, você está com o programa, sim, né? É o Rock Bola, não é? Chama Rock Bola? Rock Bola. 6 anos já. Eu escuto ali, gosto muito de acompanhar também quando eu estou no trânsito ali. E eu estava conversando com um amigo que é de uma rádio e outro amigo de uma banda, que eu não vou falar o nome porque a ideia aqui é trazer a discussão e não apontar para essas pessoas. E eles sabem do trabalho que eu faço, eles sabem que eu tenho a luta contra o bolsonarismo, os livros publicados e tal. E eu falei, cara, trocando ideia, eu falei, cara, tem gente hoje de punk rock que apoiou o neofascismo brasileiro. E esse cara me disse, pô, Calejão, mas o cara não pode apoiar o partido político que ele quer? Eu disse, olha, veja, apoiar um partido político é uma coisa. Apoiar um movimento neofascista brasileiro, que é o bolsonarismo, a meu ver, se você faz punk rock, não. Você não pode apoiar um movimento de caráter fascista se você tem um instrumento que foi concebido para
combater esse tipo de proposta. Como é que você sente isso, cara, sendo admirador do rock? A gente teve várias bandas, né, Casão? Que eu, particularmente, me decepcionei demais. Gente que eu respeitava, nem vou citar aqui, porque a ideia não é jogar holofote nesses caras, mas de muitas maneiras era gente que eu escutava desde criança, que eu admirava a pegada, admirava o som, e de repente os caras começaram a aparecer falando de Bolsonaro, entendeu? Esse tipo de coisa. Como é que você avalia isso aí, cara? Então, cara, tem diversas maneiras. Vamos lá, do rock and roll. Essas pessoas têm memória curta, a princípio. Tem memória curta. Porque a maioria das bandas surgiram na época da ditadura militar. Que o roqueiro brasileiro tinha cara de bandido, como a Rita Lee cantou na sua música, né, no O Rameu. O roqueiro brasileiro sempre teve cara de bandido porque a gente era tratado como bandido, quem era roqueiro. Não estou falando só de banda. Roqueiro da rua, como eu era, roqueiro da rua. A gente era tratado como bandido. E como que você vai, de repente, apoiar ou se sentir bem com um outro tipo de ditadura camuflada, tendo os mesmos comportamentos de tratar o roqueiro como um marginal, ser misógino, ser homofóbico, ser machista, ser racista, né? Que tudo isso o governo Bolsonaro era. Né? Porque ele mesmo cansou de ter frases que representam todos esses preconceitos que eu falei. E aí, eu fico pensando, ou esses caras lá atrás não eram aquilo que eles estavam mostrando que fosse, né? Eles estavam mascarados, né? Eles estavam entrando numa onda, era um embalo, vou nesse embalo aqui, vou fingir que eu sou revolucionário. E aí entrou, e depois ficou esperando algum dia alguém aparecer que representasse eles mesmos de verdade para pôr a cara para fora. E esses caras que colocaram a cara para fora, eles tinham certeza que o bolsonarismo ia durar por mais 10, 15 anos. Porque senão você não coloca a cara pra fora. Se você fala assim, pô, depois de 4 anos esses caras vão sair, eu vou ficar na roubada. Eu vou ficar quietinho, claro. Eu vou ficar na minha. Já que todo mundo acha que eu sou revolucionário, eu vou continuar na minha aqui. Não vou apoiar a partido de esquerda, mas também não vou me declarar bolsonarista, porque de repente esse cara sai e eu tô ferrado. Não, esses caras acharam que o bolsonarismo ia durar por 10, 15, 20 anos. Por quê? Porque eles gostavam da ditadura militar. Eles não se sentiram mal quando eles eram perseguidos, se foram perseguidos. Eles não se sentiram mal de ser rotulados como marginais e bandidos por causa do cabelo grande. Uhum. Não se sentiram mal. Porque se você se sentisse mal naquela época, se você tomou porrada de alguém naquela época, de algum policial, se você apanhou alguma vez, você não vai apoiar uma ditadura de forma nenhuma. Claro. Né? Eu, além de ter crescido lutando pela minha liberdade e pela democracia, eu apanhei bastante da Rota. Não foi uma nem 2 vezes. Apanhei bastante da Rota. Você acha que eu ia apoiar uma ditadura militar depois do que eu tinha passado na minha época de democracia corintiana? De forma nenhuma, mesmo. Até porque eu era completamente contra a ditadura e sou completamente contra qualquer tipo de ditadura. Sim. Qualquer tipo delas. Então, esses caras não tinham dentro deles, na verdade, o rock and roll correndo, cara. César, o rock and roll, quando corre rock and roll na sua veia, você luta pela sua liberdade até o fim. Você luta pela liberdade de todo mundo, você luta pela sua música, você luta para ser aceito, você luta para a sua música ser aceita, você luta para que a sua banda possa fazer shows, que não chegue a polícia e invade lá, como fizeram com os Racionais muitas vezes, que os Racionais contam essas histórias também, entendeu? Então, cara, é isso. Então, quem é fascista ou neofascista, ou que apoia até partido nazista, né? Que apoia até que fosse liberado o partido nazista aqui no Brasil, esses caras não têm democracia nem liberdade correndo no sangue, cara. Pode correr qualquer outra coisa, mas liberdade não corre, sabe? Loucos pela estética, mas não corre no sangue. Seria isso, mais ou menos, né? Exatamente. Ótimo ponto, é isso aí. Casão, ficaria aqui horas, a noite toda conversando com você. Maravilhoso papo, cara. Obrigado demais, legal, também gostei Casão. Bastante. Que bacana receber você aqui. Obrigada. Até porque nós falamos 2 minutinhos de futebol só. Tá vendo? Isso aí, pra mim, é a coisa mais gostosa que tem, falar de todas as outras coisas. Delícia, meu irmão. Obrigado pela conversa. Obrigado, viu? César. Gostamos Obrigado, demais. Roberta.
Obrigada, Eu também gostei. Casão. Valeu, corintiano. Beijo. Um abraço. Um beijo, meu irmão. Valeu, Valeu. beijo. Tchau. É isso aí. Olha só que bacana, né? Muito a gente está bom. conseguindo trazer tantos temas diferentes, né? É um do que a gente craque da vida, costuma o Casagrande. falar. E com o Casão a gente pode falar basicamente todos os temas que a gente quiser, né? Ele é um craque da vida, ele não é só um craque do esporte, ele é um craque na vida. Ele venceu na vida, ele é demais, cara. Eu gosto muito, sou fã do Casagrande. Tô gostando desse Sinapse, né? O primeiro programa foi bem emotivo ali, emocionante. Ontem foi um pouquinho mais polêmico, o chat, ó. Um pouco mais apimentado. Apimentadíssimo, né? Com todo respeito. Sim, claro. E hoje essa pluralidade, né, de assuntos e toda essa potência, né, do Casagrande sobre a vida, sobre política, sobre esporte, sobre música, né? Um cara que é apaixonado, né? Você vê que ele fala. Ele transborda essa animação. Isso é muito bom. Vamos lembrar que amanhã a programação começa com Leandro Demore às 7 horas da manhã, com Desperta, das 7 às 8. E depois tem CL Notícias, primeira edição, com Vivian Mesquita, William De Luca e também Eduardo Moreira. Não, comigo. Ah, você que tá amanhã? Olha só! Traindo o sinal. Não me contou isso antes? Desculpa, deixei pra te contar no ar. Amanhã eu tô, gente, no N1, com a Vivi, com o De Luca e com o grande elenco ali do... Mas amanhã você tá aqui, né? À noite eu tô aqui. Não me abandone, não me desespere. Amor, jamais. Nós estamos juntos. Programa musical é isso aí. Gente, boa noite pra vocês. Amanhã, 7h30, temos um encontro aqui no Sinapse. A gente espera vocês, tá bom? Até amanhã. Beijo. Um beijo, gente. Tchau, tchau. Confira agora a programação completa desta quinta-feira, dia 24 de agosto. Às 7 horas, Desperta ICL. Às 8 horas, ICL Notícias. 10h30, Em Detalhes, com Gabi Varela. Às 11 horas, ICL Mercado e Investimentos. Às 13 horas, a aula Como Montar Bancos Comunitários com o professor Hamilton Rocha. Às 15 horas, Mega Cidades e Espaço no Mundo Contemporâneo, com o professor Jorge Jauregui. Às 17 horas, a aula de espanhol com a professora Pilar Monteiro. Às 18 horas, ICL Notícias segunda edição. Às 18 horas, aula interativa de inglês com a professora Andréa Cipoli. E às 19h30, para finalizar o dia, Sinapse ICL. Para ficar por dentro de toda a nossa programação, acesse icl.com.br e confira. Dá uma olhada se isso não é curioso. Em 2023, o mundo inteiro super interessado em inteligência artificial, as pessoas desenvolvendo novas tecnologias, e um dos temas mais demandados ainda em todas as universidades do mundo é filosofia. O mesmo que acontecia há milhares de anos. O que será que a filosofia tem que tanto encanta, que tanto desperta essa curiosidade? No dia 31 de agosto, uma quinta-feira, às 8 horas da noite, Marilena Chauí, uma das maiores professoras do nosso país, uma das maiores intelectuais do nosso tempo, vai dar uma aula incrível. Para que filosofia? Se você quiser participar gratuitamente dessa aula, é só clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo e se inscrever. É muito rápido, 5 segundos você já está inscrito. Se inscreve agora gratuitamente, chame seus amigos e amigas para participar também e não vamos perder essa aula incrível dessa grande professora que o nosso país tem. Até lá!